Percebeu como eles são seletivos? Exegese de Circo de Soler. Então, assim, seria muito difícil ser católico, porque eu gosto de pensar, e eu gosto de ser honesto, estar em paz com a minha consciência, né. Eu nunca poderia estar em paz com a minha consciência utilizando argumentos, por exemplo, como o Vitor está utilizando. Não sei como que ele consegue dormir à noite, colocar sua cabeça no travesseiro e pensar: "Puxa vida, como que eu estou fazendo, assim, correndo para os lados, né. A evidência está aqui, eu atiro para lá, a evidência está aqui, eu atiro para o outro lado". Eu não conseguiria fazer isso, sinceramente. Sejam muito bem-vindos ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos fazer um react, né? Eu ia fazer um vídeo resposta ao Paulo Cristiano, mas nós vamos fazer um vídeo react ao vídeo dele que ele fez respondendo a um dos vídeos que eu fiz de resposta ao Juan Oliveira, né? Essa história aí de Mateus 16:8 tá virando uma loucura. O pessoal tá tudo respondendo aí, defendendo a posição protestante de que Pedro não é a pedra, né? E depois de uma noite de sono tranquilo, graças a Deus, a gente vai reagir a esse vídeo. Então, já quero convidar você a curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever, tá bom, pessoal? Isso é muito importante para ajudar o canal a crescer, ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo. Então, não se esqueça de já deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos e bora aí pro vídeo logo depois da vinheta. Então aqui, pessoal, eu vou assistir algumas partes do vídeo, tá um vídeo de 1 hora, eu vou reduzir o tempo desse vídeo, que vai fazer um vídeo longo, um vídeo curto. Eu vou pensar aqui os principais argumentos que eu achei os mais interessantes do Paulo Cristiano. Ele traz argumentos, sim, alguns argumentos não tão interessantes, mas ele trouxe alguns argumentos aqui muito bons e algumas outras partes do vídeo que eu quero responder pontualmente com relação a isso, tá? Mas antes de tudo, eu quero que vocês assistam, vocês que me seguem aqui no canal, que vocês entendam qual é a lógica, né, pelo menos do Paulo Cristiano, mas da maioria dos apologetas protestantes, no que se diz respeito à contraposição às doutrinas católicas, enfim, tudo aquilo que a Igreja Católica defende e coloca como realidade, como verdade, né, dentro da sua própria doutrina. Então, prestem bem atenção aqui nessa parte aqui do vídeo, que o Paulo Cristiano aqui ele vai dizer uma verdade que muitas pessoas não enxergam. Veja bem, aqui o que está em voga não é simplesmente uma disputa exegética, não é isso. É mais do que isso, é uma disputa teológica, tá? Por quê? Porque os católicos, a partir deste texto, este texto não é a finalidade em si. Ele não é o final da disputa, ele é apenas o princípio para os católicos para alargar para o papado. Então eles tentam provar o papado, e quando eu falo papado, estou falando toda aquela gama de doutrinas que vem junto, é todo um pacote, né, infalibilidade papal, eh, jurisdição universal, chefe supremo da igreja, vigário de Cristo e por aí vai. Todos esses essas funções que os católicos colocaram sobre o Papa, ou a própria Igreja Católica Romana colocou sobre o Papa, depende, muitas vezes, da partida de Mateus 16:18. Então, por isso que eu falo que não se trata apenas de uma questão exegética. Uma questão exegética seria, por exemplo, entre nós, entre eu e, por exemplo, o Iago Martins, que foi citado aí pelo João, para tentar contrapor o argumento do Juan de Oliveira, né. Isso seria, né, por quê? Porque o Iago Martins defende uma posição a respeito daquela pedra de Mateus 16, e nós, por um outro lado, defendemos que aquela pedra é possivelmente Cristo, tá. Então aí sim haveria uma disputa teológica. Agora, quando nós dialogamos com os católicos, já não é mais apenas uma disputa exegética. O negócio já, transborda para outras questões, outros temas, se alarga para outros assuntos, como a infalibilidade papal, o domínio do Papa sobre todas as igrejas e por aí vai, né. Vocês conhecem já
um pouco sobre, o que pensam os católicos a respeito do seu papa. Então vamos lá, pessoal. Quero chamar muita atenção para esse vídeo aqui, porque o que que Paulo Cristiano está dizendo aqui, né? Que quando ele dialoga com Iago Martins ou com qualquer outro protestante a respeito daquilo que é a pedra em Mateus 16:8, por exemplo, né, vai existir ali uma disputa exegética, né? Eles vão analisar o texto, eles vão analisar as palavras no grego, eles vão fazer a hermenêutica, exegética, né? Toda aquela análise crítico-histórica textual, né, que normalmente é feito, né? E tá certo, é isso mesmo que deve ser feito. Você deve estudar ali. Vamos ver o que o texto está falando. Vamos analisar o contexto imediato daquele versículo, daquela passagem, para a gente chegar num consenso, para a gente ver o que o texto, o que o autor ali quer dizer, né? Então, Paulo Cristiano assume que faz isso enquanto estar dialogando com outros protestantes. Porém, ele assume também, que é aqui que eu quero chamar a atenção de todo mundo, que quando esse diálogo é feito com um católico, isso já não se trata mais de uma disputa exegética, de uma disputa hermenêutica, por exemplo, mas que se trata de uma disputa teológica, que se trata de contrapor o papado da Igreja Católica, de tudo aquilo que a Igreja Católica traz no seu pacote, não é isso? De infalibilidade papal, jurisdição universal, né? E que, então, nessa disputa, eu jamais posso concordar com aquilo que o católico está dizendo. Porque se eu concordar com o católico, em Mateus 16:8, eu vou estar dando o fundamento que ele precisa para o papado. Não, olha que interessante. Então, o Paulo Cristiano aqui ele está assumindo que, quando ele analisa o texto, a primazia, aquilo que ele toma como princípio para sua análise é o seguinte: eu não posso concordar com aquilo que o católico ou que a Igreja Católica diz. Então, ele primeiro rejeita toda a interpretação católica, aquilo que a Igreja Católica diz, eu já tomo como falso, eu já tomo como errado, eu já tomo como mentira, e a partir disso, então, rejeitando o que a Igreja Católica confirma, eu vou fazer a minha exegese dentro aqui, numa disputa com Iago Martins, por exemplo, com o presbiteriano, com o assembleiano, enfim, né, com aquele que vai discordar com a posição dele. Então, a primazia, o objetivo principal do Paulo Cristiano não é a verdade, não é assumir aquilo que o texto está dizendo, não é ir de encontro com aquilo que está sendo dito, mas ir de contraposição, né? Ir contrariamente à Igreja Católica. Então, se a Igreja Católica diz que Pedro é a pedra, eu não posso em nenhum momento concordar com isso, não importa o que o texto está dizendo. Não importa, o que importa é que eu vou me contrapor àquilo que a Igreja Católica está dizendo. E aí fica a grande pergunta, né? Paulo Cristiano, ele está sendo um apologeta sincero nas suas análises? Ele está sendo um apologeta que está buscando a verdade? Ou ele está sendo simplesmente um militante anticatólico? Onde a doutrina dele, a teologia dele, todas as suas interpretações, elas estão pautadas pela busca da verdade ou ao, ou por uma busca de ser contrário àquilo que a Igreja Católica diz, né? Ao meu ver, Paulo Cristiano, sendo muito respeitoso com o senhor, tá? Muito respeitoso mesmo. O senhor não está sendo um apologeta sincero, o senhor está sendo um militante anticatólico, tá? E problema nenhum com isso, tá? Mas a partir do momento, né, como eu coloquei no início do vídeo, você fala assim, o João Vitor foge, ele faz malabarismo, né, o Circo de Soleil, eu não sei como ele dorme à noite. Eu durmo muito bem, obrigado. Eu coloco minha cabeça no travesseiro porque eu sempre busquei com sinceridade a verdade, tá? E eu digo isso em vários vídeos meus. Se algum dia eu descobrir uma falha, uma mentira, né, naquilo que a Igreja Católica diz, eu não tenho problema nenhum de deixar de ser católico. Ponto é que, até hoje, em tudo aquilo que eu pesquisei, tudo aquilo que eu olhei, não existe fundamentalmente contradições como vocês dizem que existe, né? Existe uma contradição aparente que é dita por um protestante. Quando eu vou lá estudar, vou lá nos originais, vou lá ver que o fulano de tal disse, eu vejo que ele disse exatamente o contrário do que os protestantes alegam, né? E assim, isso, né? Eu não vou entrar aqui
nos detalhes, porque é muita coisa que é dita sobre a Igreja Católica que não aquilo de fato que aconteceu ou é daquela forma que foi narrado pelos protestantes. Então, eu te devolvo, Paulo Cristiano, a pergunta. Como é que o senhor faz para dormir, né, à noite, né? Como é que você coloca a cabeça no travesseiro? Assumindo aqui, no seu próprio canal do YouTube, que você não é honesto, né, nas suas análises, não é honesto na sua exegese, não é honesto na sua hermenêutica. Você parte do pressuposto que a Igreja Católica está errada, logo tudo aquilo que ela diz está errado, logo eu tenho que rejeitar tudo aquilo que ela diz, né? Então, sim, é complicado e é difícil ter uma posição dessa, né? Eu não conseguiria dormir tendo essa atitude, né? Em busca dos meus estudos, em busca daquilo que eu me proponho a fazer. Pessoal, para dar continuidade aqui no vídeo, vamos fazer aqui alguns reacts, tá? Com os argumentos do Paulo Cristiano. Primeiro argumento, ele vai falar o seguinte, que o meu argumento principal, né, o fundamental do meu argumento, é dizer que Jesus Cristo mudou o nome de Pedro no versículo Mateus 16, 18, tá? E ele vai trazer alguns autores, né, que dizem que Jesus não mudou o nome de Pedro, que acrescentou, né, o nome de Pedro e que foi antes, até mesmo antes dessa passagem aí. Vamos ver aqui, eu acho que essa parte aqui sintetiza bastante o argumento do Paulo Cristiano, que é um argumento bom. Esse aqui eu achei um argumento bom, tá? Fundamentado. Vamos ver aqui a síntese desse argumento e eu vou reagir aqui e responder um pouco aí para vocês terem ideia aí. Tá? Então, vejamos, Pedro, ele não foi dado o nome ou mudado o nome dele em Mateus 16, como que é o católico aí que está discutindo com o Juan. O nome de Pedro foi dado, ou melhor, acrescentado, que não foi mudado, foi acrescentado como um sobrenome, como um apelido, bem antes no ministério de Cristo, né. Então por aqui a gente já deixa bem claro isso, que o principal argumento do João ali para tentar provar que Pedro é a pedra, baseado numa suposta mudança de nome, cai por terra, porque não houve mudança de nome, ali naquele versículo. Além de não ter sido naquele versículo, o nome não foi mudado, ele foi acrescentado um sobrenome ou um apelido de Pedro. Então vamos lá. A primeira coisa que o Paulo Cristiano diz, né, é que o nome de Pedro não foi mudado, que ele foi acrescentado, né? E eu queria entender como que você acrescenta algo, alguma coisa, sem mudar esse algo, né? Sem mudar essa coisa. Por exemplo, os protestantes dizem, né, que a Igreja Católica mudou ao longo dos anos porque ela acrescentou várias doutrinas que não existiam na época dos apóstolos. Bom, então a gente não mudou, né, Paulo Cristiano? Se acrescentar não é mudar, né? Se acrescentar, por exemplo, a doutrina do purgatório, então a gente não mudou. Se acrescentar 7 livros apócrifos na Bíblia, então a gente não mudou a Bíblia, né? Olhando essa lógica sua. Né? O que não faz o menor sentido, né? Se eu acrescento algo a alguma coisa, eu estou necessariamente alterando essa coisa, né? Um outro argumento também que eu acho interessante que ele fala é que Pedro, a mudança, né? Vamos chamar aqui o acréscimo que é dado ao nome de Pedro, não acontece no mesmo formato que aconteceu com Abraão, né? Porque quando Deus muda o nome de Abraão, ele dá a motivação logo em seguida, né? Ele fala assim, ó, você será chamado Abraão, porque será pai de muitas nações, né? Deus faz isso lá em Gênesis. E Cristo não faz isso com Pedro, né? Mas é interessante, porque é exatamente isso que acontece no versículo 16 e 18. Cristo diz, tu és Pedro. E por que ele é Pedro? Porque sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, né? Se você tirar um pouquinho dessa venda de negar aquilo que a igreja diz, a gente percebe que isso é a leitura direta do texto. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Eu não sei aonde que não existe uma motivação, né? Onde que Cristo não explica a motivação, né? Existe um paralelo também que é muito feito por alguns estudiosos, que é o seguinte, ó, da mesma maneira que Pedro explicou quem é Cristo, né? Por que ele vai ser chamado Cristo? Ó, tu és o Cristo, porque tu és o Filho do Deus vivo.
certo? Jesus faz a mesma coisa com Pedro. Ó. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. No sentido de que a motivação deste acréscimo do nome de Pedro a Simão vai ser, é, vai ser o fato de que ele é a pedra de fundamento da igreja. E Paulo Cristiano, eu não quero dizer aqui que o fato de Pedro ter sido colocado como pedra em Mateus 16:8, a gente já pressupõe daqui uma sucessão apostólica, a gente já pressupõe aqui uma infalibilidade papal, a gente já se pressupõe, por exemplo, a jurisdição universal, tá? Para essas outras coisas, a Igreja Católica tem inúmeras evidências históricas. A gente não precisa fazer malabarismo com Mateus 16:8 para explicar a questão da infalibilidade papal. O senhor sabe que a gente tem inúmeras outras passagens para isso. E é tão interessante isso porque neste mesmo vídeo o Paulo Cristiano vai falar, né, sobre o papado, que nem é o tema, né? Em todas as minhas respostas de Mateus 16:8, eu não estou falando do papado, eu estou falando de que Pedro é a pedra. Eu deixei isso muito claro no último vídeo que eu fiz de resposta ao Ron Oliveira. Né? Mas parece que a vontade de ser anticatólico dos protestantes é muito grande. Né? É muito grande. Então, nesse próprio vídeo aqui, o Paulo Cristiano, ele fala, né, que lá na promulgação do dogma da infalibilidade papal, a gente não utiliza o texto de Mateus 16 como base para a infalibilidade papal. Né? Então, sim, o que ele diz aqui no começo do vídeo é refutado por ele mesmo no final do vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu estou falando. Patrick Madrid é um convertido ao catolicismo romano e se tornou um apologista católico nos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro aqui, onde ele vai falar a seguinte questão, ó, sobre Mateus 16. O dogma sendo definido aqui é a primazia e a autoridade de Pedro sobre a igreja, não uma exegese formal de Mateus 16. Olha, ele está querendo pular fora de Mateus 16, porque ele sabe que Mateus 16 não dá base para o papado. Então o que ele está falando? Olha, o dogma não depende de Mateus 16, depende de quem? Da igreja. Sola Ecclesia. As passagens de Mateus 16 e João 21 são dadas como razões para definir a doutrina, mas elas não são o assunto da definição. Como qualquer pessoa familiarizada com o dogma da infalibilidade papal sabe, as razões dadas em uma definição dogmática não são consideradas infalíveis, ou seja, a interpretação da Igreja Católica em Mateus 16 não é infalível. O dogma da infalibilidade não depende da exegese de Mateus 16. Cara, esses caras são malucos, meu. Pra você ver, o próprio Paulo Cristiano, né, diz que a Igreja Católica ela se faz valer de Mateus 16:8 na interpretação de Pedro ser a pedra para dar base ao papado, e aqui no final do vídeo ele faz a leitura oposta a isso que ele disse, né? Então, assim, é uma contradição de um pensamento que ele mesmo não percebe, né? Que ele mesmo não percebe. E isso, sim, não tem o que fazer quando a pessoa não enxerga a sua própria contradição, né? Vou trazer aqui outros pontos aqui agora, dos outros argumentos ao longo do vídeo. Essa parte que foge um pouquinho, né? Porque ele começa a falar de papado, né? Aí como existe essa militância anticatólica, ele não se reduz a falar de Mateus 16:18. Ele quer se contrapor à Igreja Católica. Parece que é para isso que ele vive. Agora aqui, pessoal, olha que interessante a análise do Paulo Cristiano, né? Eu leio lá no meu vídeo um artigo de um judeu falando sobre Mateus 16:18, né? E qual que é a leitura desse judeu? De que Pedro é a pedra. Né? Ele ainda faz aquele comparativo, ó. Jesus adicionou o nome, né, de Pedro a Simão, alterou o nome lá, né? Isso prova, isso mostra, né? Isso é uma evidência de que Jesus está colocando Pedro como a pedra de fundamento da igreja, Mateus 16:18, né? Um artiguinho ali que eu li para fundamentar, né? Mostrando ali naquela parte que eu falo do aramaico, tá? E olha que interessante a argumentação e a leitura que o Paulo Cristiano faz dessa minha exposição. Tá aqui. E a gente percebe que esse estudo que ele fez aqui do Kohler,
completamente enviesado. Ele pegou apenas ele não entende nada de história da igreja. Ele pegou apenas a visão católico-romana do texto, deste assunto. Ele não estudou a história da igreja para saber o que os cristãos diziam sobre isso. A gente percebe, eu li todo esse artigo, e a gente percebe claramente que ele pegou a visão católica romana, ou seja, é um estudo bem enviesado, a gente não pode acreditar num estudo desse, claro que não, né. E outra E olha que interessante, a mesma pessoa que começou o vídeo falando que a gente não pode concordar com aquilo que a Igreja Católica diz de modo algum, diz que o judeu aqui foi enviesado porque ele só apresentou a visão católica, né. Só que Paulo, ele não apresentou a visão católica, ele apresentou sua leitura pessoal do texto. Você consegue entender? E por algum motivo, eh, e sendo coincidência ou não, essas duas visões, a visão da Igreja Católica, da leitura do texto, que Pedro é a pedra, por exemplo, e a visão dele é a mesma, né. Por quê? Porque ele não faz uma leitura enviesada. Como é que pode, ô Paulo Cristiano, um judeu ter uma visão enviesada que concorde que seja da Igreja Católica? Isso que você está falando é um absurdo. Fala que um judeu está tendo a visão, a análise enviesada da Igreja Católica na leitura de Mateus 16:18, né? Isso é um absurdo. É um absurdo isso que você está falando. outra, para piorar, ele chama isso de lenda. Se você ler todo o estudo, tudo que ele vai falar, que Jesus fala sobre Pedro é lenda. Pedro ser a rocha, o líder, primaz da igreja, é lenda. Tudo é lenda. Eu não sei como que ele foi se refugiar num texto cujo autor acredita que os ditos de Jesus são lendas, né. Por isso que eu falo que ele não presta atenção nas coisas que ele lê. Co Paulo Cristiano, isso dá mais força ainda pro meu argumento. Porque o cara não acredita naquilo ali que ele tá lendo, então para ele tanto faz se Pedro é papa, se Jesus é Deus, para ele tanto faz. A leitura dele é totalmente imparcial, você percebe? É totalmente imparcial, Paulo. Primeiro você fala que o cara tá tendo uma leitura enviesada católica, depois você fala que o cara acredita que é uma lenda. Cadê a coerência nisso que você tá falando, né? Não existe coerência lógica nisso que você tá dizendo, Paulo. Percebe? Então, assim, o fato dele acreditar que Mateus é uma lenda dá mais força ainda pro meu argumento, porque quando ele faz a leitura desta lenda de forma totalmente imparcial, porque ele é um judeu, ele não é católico, ele não é ortodoxo, ele não é protestante. O que ele vai ler? Qual que é a leitura natural do texto? De que Pedro é a pedra. Então, é a mesma coisa do que eu vou ler aqui para frente do texto do de Al Carson, que ele fala que se não fosse a posição católica, muito dificilmente um protestante teria é, uma, uma interpretação distinta de que Pedro é a pedra. Eles só interpretam assim porque é a forma como a Igreja Católica interpreta. É para se contrapor ao papado, né? Então é isso. Toda a interpretação, e isso é muito interessante porque parece que toda a interpretação, todo o estudo é, que os protestantes fazem, a premissa deles é o seguinte: a Igreja Católica está errada, eu não posso concordar com ela. Logo, eu vou começar aqui fazendo minha exegese, né? É a mesma coisa, tá? Agora, nós temos algumas objeções intransponíveis, né, para o argumento dos católicos. Primeira objeção: nunca existiu um original aramaico do Novo Testamento. Foi sempre em grego. Talvez Jesus tenha usado possivelmente algumas expressões em aramaico, que eu acredito que ele usou, tá. Mas falar que Jesus falava e citava coisas apenas em aramaico, isso você não pode provar. Nenhum especialista até hoje conseguiu provar. Essa suposta fala aramaica de Jesus em Mateus 16:18, ela é apenas conjecturas, não são provas. São apenas conjecturas para tentar argumentar de que Pedro era pedra ali, pra dar base de que Pedro era pedra através do aramaico. Então vamos lá, o Paulo Cristiano aqui,
ele comete um erro, assim, de que ele não conhece, por exemplo, os escritos originais, né? Primeiro que a gente não tem escrito original nenhum. Não existe escrito original do grego. O que a gente tem são cópias das cópias das cópias de mais ou menos ali no século terceiro, tá? Segunda coisa, né? Eusébio de Cesareia, Papias e Ireneu de Lyon, todos eles falam que Mateus escreveu primeiramente na língua original dos judeus, né, da Palestina do primeiro século. Qual que é essa língua? Poderia ter sido escrito tanto no aramaico quanto no hebraico. Então essa ideia de que não houve nenhum escrito em aramaico é mentira, tá? É mentira. Outra coisa, o argumento católico não depende do fato de que Jesus tenha falado exclusivamente em aramaico ao longo da sua vida inteira, tá? Isso não faz o menor sentido, Paulo Cristiano, você deduzir isso do nosso argumento. Agora, o ponto é, será que Jesus Cristo, né, ele vai falar que ele vai trazer um estudo provando que Jesus Cristo falava em grego. Paulo, Jesus Cristo é Deus, ele fala em código binário, se ele quiser. Ele fala em hexadecimal, se ele quiser, tá? Então, não importa você provar que Jesus fala grego. O que importa é você me provar que Jesus falou em grego com Simão Pedro, que era um pescador iletrado e analfabeto em Mateus 16, 18. É isso que você tem que me provar. Você tem que provar que dois judeus da Palestina, um conversando com o outro, os dois falam aramaico no século I, e eles vão conversar e interagir um com o outro falando em grego, né? Como se fosse eu e você, Paulo Cristiano, no Brasil do século XXI, estando eu e você, que agora a gente vai parar de falar em português e vai falar inglês, porque inglês é a língua mais falada, né? Então, aonde que será que está a conjectura? Não sei, não parece, não parece fazer muito sentido isso que você está dizendo. O fato de Jesus Cristo falar grego é uma coisa, o fato de Jesus ter falado em grego com Pedro, que era um analfabeto, não escreveu nada, né? Não sabia nem escrever, em Mateus 16:8, só para dizer que Cristo não falou Cefas, mas falou Petros, eu acho que é forçar demais um argumento, tá? E esse é o ponto. O argumento católico, ele sempre está sendo a leitura direta e mais simples do texto, seja em aramaico, seja em grego, seja em português, né? Quem tem que pegar e falar assim, nossa, esta aqui é uma partícula feminina que está referenciando a algo que está sendo dito no texto. Aí o que está sendo dito nesse texto? O cara tem que voltar 4 versículos para essa partícula esta estar se referenciando. Sendo que Pedro está no mesmo versículo, uma vírgula antes. Né? Claro que em português, né? Então, assim, não sei aonde que está a conjectura, tá? Parece que está do seu lado, Paulo Cristiano. Então, aqui, o Paulo Cristiano, eu acho que vai ser o último argumento que eu vou analisar dele. Ele fala da questão das citações, né? Da interpretação dos pais da igreja é, com relação a Mateus 16, 18, tá? Vamos ver aqui o que ele tem para Perdão, falar. o Henrique de São Luís, lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro Moderno Romanismo Examinado. Na página 14 deste livro dele, ele vai pegar aquela famosa enciclopédia de 300 volumes sobre os pais da igreja, gregos e latinos, e ele vai analisar todos os que falaram sobre Mateus 16, 18. Então, de todos os pais da igreja que examinaram Mateus 16, 18, ele conseguiu coletar 77 de todos os pais da igreja. Desses 77, 44 deles opinaram que a pedra era a fé de Pedro, que Pedro professava. 16 disseram que a pedra era o próprio Cristo. E 17 afirmaram que Pedro era a pedra. Então, olha que interessante aqui, né? Uma minoria apenas dá vazão à posição católica de que Pedro é a pedra. A maioria esmagadora é de que a pedra seria a confissão de Pedro, tá? Então, mesmo a igreja primitiva, ela não dá base para a teoria católica romana atual.
Não dá base de modo algum. E aqui, pessoal, aqui é um suicídio intelectual que ele faz, né? Porque lá no começo do vídeo, ele afirma o quê? Que a posição dele é de que a pedra é o próprio Cristo. E ele fala que a minoria dos pais da igreja é que afirmam que Pedro é a pedra. E olha o estudo. Olha o que está escrito no estudo. A minoria é de quem diz que a pedra era o próprio Cristo. Então, Paulo Cristiano, você não pode acreditar no que você acredita. Você percebe, Paulo Cristiano, que a sua motivação é ser anticatólico antes de ser apologeta, que é defender a sua própria fé? A sua posição, Paulo Cristiano, é ser anticatólico, né? Não é ser, não é proclamar uma fé, não é ser positivo em proclamação de uma fé, mas é ser anticatólico. Você está deixando isso aqui claro para todo mundo, né? Porque a sua posição é que que a pedra era o próprio Cristo, né? Mas eu vou trazer aqui mais um argumento que vai derrubar essa falácia sua, né? De que a maioria esmagadora é contra a interpretação da Igreja Católica Romana, né? Porque aqui nós temos 17 falando que Pedro era pedra e 44 falando que a fé que Pedro professava era pedra. Mas olha que interessante. Estamos aqui no Catecismo 424. Olha o que o Catecismo diz. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, nós cremos e confessamos a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi sobre o rochedo desta fé, confessado por Pedro, que Cristo edificou sua igreja. Então a igreja católica também entende que a confissão de Pedro é a pedra, né? Então se a gente pegar aqui, né, você vê, 44 mais 17 dá quanto? 5. 61. 61 contra 16, né? O que você precisa fazer também, Paulo Cristiano, é mostrar que, e é a mesma coisa que eu falei pro Juan, é mostrar que a pedra, né, que o Cristo, né, vocês têm que fazer essa interligação aqui, ó, que a fé de Pedro e Cristo é a mesma coisa, tá? Lembrando, a gente tá falando de Mateus 16:8, tá? Mateus 16:8. Pessoal, pra gente finalizar então, né, vou fazer aqui, eu li isso aqui, né, é, esse texto aqui, D.A. Carson, é um grande apologeta não, um grande protestante, está na academia, o cara, a especialidade dele é o Novo Testamento, o cara, a especialidade também dele é grego, né? Mundialmente conhecido, né? E vamos ler aqui, ele tem um livro, né, sobre o comentário de Mateus, é, de 700 páginas. Na página aqui, 430, né, ele vem aqui, ó, que você é Pedro, tá? Aqui que diz Mateus 16:8. E eu lhe digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, certo? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele vai fazer as análises, e essa análise aqui dele é muito boa, tá? Não porque ela vai concordar com a posição católica, mas porque ele vai explicar o motivo pelo qual os protestantes discordam de que Pedro é a pedra, tá? Então ele tá aqui, ó, que você é Pedro, né? Ele vai analisar essa partícula. A base aramaica Cefas, né? Era um nome aceito na época de Jesus. O Meyer insiste que neste ponto Jesus deu o nome Cefas a Simão. Ou seja, esse cara aqui, ele concorda com a mudança de nome, né, de Pedro, nessa parte. E o D.R. Carson fala que Jesus fez apenas um jogo de palavras com o nome, tá? Não obstante, Meyer está certo em chamar a atenção para o tema pedra, no qual se fundamenta o nome Cefas, motivo relacionado com o mundo dos mortos e o templo. Tá? O termo grego, né, kepas, né, que vai estar escrito em Cefas, por exemplo, lá em João, translitera o aramaico. Então, João 1,42, Pedro é chamado de Cefas por quê? Porque Jesus chamava Pedro de kepas no aramaico. Então, João vai lá e faz uma transliteração para o grego, tá? Isso aqui é uma prova, Paulo Cristiano, de que Cristo falava kepas para Pedro e não Petros, tá? Você estava usando aquele argumento de que Cristo falava grego, né, e tal, tudo mais. Petros, né, que é Pedro em grego, é uma
tradução mais próxima. Então, o que é o original? O aramaico. Tanto é o original aramaico que quando o João vai citar Pedro, ele não fala Pedro, ele fala Cefas, que é a transliteração do aramaico, tá? Ah, e ele vai falar o seguinte, olha o que ele vai falar aqui, que o argumento de Lampe, de que Kepa e Petros referenciam-se originalmente a uma pedra e não uma rocha, não tem fundamento, tá? Não tem fundamento o argumento de Lampe de que Kepa e Petros referenciam-se originalmente a uma pedra, mas não a uma rocha. Até que os cristãos entenderam o termo para explicar o enigma do nome de Simão, tá? Ou seja, uma parte longa e extensa do vídeo que o Paulo Cristiano vai falar assim, vai falar a diferenciação de litos, de Petros e de Petra, não tem fundamento, tá? Porque Kepa, que é a base aramaica, significa rocha, tá? Ó, e aí ele continua, né, o Carlson. É verdade, o termo grego Petros comumente quer dizer pedra na literatura pré-cristã. Ou seja, Petros quer dizer uma pedra, né, uma parte de uma rocha, né? Mas o aramaico Kepa, que fundamenta o termo grego, quer dizer rocha maciça. Então, eu não posso pegar o termo isoladamente grego em Petros e tirar do contexto histórico. Qual que é o contexto histórico? Que Cristo falava Kepas. Por isso que eu trouxe o argumento do aramaico, tá? Por isso que eu li a Peshita, para mostrar que originalmente Jesus Cristo usou a palavra Kepas. E não porque no original, porque existia um original escrito e um texto, né? Disso, né? Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer exatamente isso aqui que o Corso tá dizendo, tá? Interessante que eu achei esse estudo aqui depois que eu vi o vídeo. Depois que eu fiz aquele vídeo, tá? Então, o argumento que eu usei naquele vídeo não é um argumento meu somente, né? Mas desse próprio protestante aqui, tá? Então, ó, o aramaico kepa, que fundamenta o termo grego, quer dizer rocha. Logo, a gente tem que deduzir que o Petros ali quer dizer rocha também, porque imagine se a cada tradução eu fosse colocando um novo significado, eu ia perder o significado original do que foi dito, né? Então não faz sentido nenhum, tá? Imagina no inglês que Peter não quer dizer pedra de jeito nenhum, né? O próprio português, né? Pedro não quer dizer pedra. Então eu perderia esse sentido original da palavra kepas? Não faz o menor sentido, né? Na partícula sobre esta pedra, o Carson vai dizer: pedra torna-se Petra feminino, né? E com base na distinção entre Petros, né, que foi dada acima, né, e Petra aqui, muitos tentam evitar identificar Pedro como a pedra sobre a qual Jesus edifica sua igreja. Alega-se que Pedro é uma mera pedra, mas Jesus mesmo é a pedra, conforme Pedro mesmo atesta. Outros adotam uma outra distinção. Sobre esta pedra da verdade revelada, a verdade que você acaba de conversar, edificarei minha igreja. Olha o que o Corso está dizendo, ó. O fato de Petra ser feminino e Petros ser masculino, muitos, tentando evitar a identificação de que Pedro é a pedra, vão alegar que pedra aqui não se referencia a Pedro, né? Então, o que eles vão falar? Uns vão falar que Cristo é a pedra, outros vão falar que é a confissão. Olha essa conclusão aqui de Carson. Ele diz o seguinte, ó: contudo, se não fosse pela reação protestante contra os extremos de interpretação do catolicismo romano, seria duvidoso de que muitos considerassem que Pedra fosse outra coisa ou outra pessoa que não Pedro. O que o Carson está dizendo aqui? Se não fosse a militância anticatólica dos protestantes, dificilmente seria duvidoso que muitos considerassem que essa pedra aqui seria algo distinto de Pedro, né? E exatamente parece que veio a calhar, né, aquela fala inicial do Paulo Cristiano. É exatamente isso aqui, né? É exatamente isso aqui, tá certo? Ó, o grego faz distinção entre Petros e Petra, apenas porque tenta preservar o jogo de palavras. No grego, o feminino Petra não pode servir muito bem como nome masculino, ou seja, no grego, né,
É claro que Mateus escreveu originalmente isso em hebraico e aramaico, tá? Isso Eusébio de Cesareia fala, Papias fala, né? E Irineu de Leão também fala. Mas quando isso passa para o grego, é, pela necessidade de manter ali o jogo de palavras, né? Kepa com kepa, ah, o, foi mudado, né? Foi utilizado Petros, por quê? Porque Petra não pode servir como nome masculino. Então, como Pedro, Simão era um homem, não poderia ser chamado Simão Petra, né? Porque não ia encaixar, tá certo? Olha aqui, além disso, neste caso, a base aramaica é questionável. E o mais provável é que Kepa tenha sido usado nas duas orações. Você é Kepa e sobre esta Kepa, né? Olha aqui, a Peshita, o Carso também usa a Peshita, Paulo Cristiano, né? Não faz distinções entre essas palavras nas orações. E é exatamente por isso que eu li a Peshita ali, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais interessante. Não, porque eu já li isso aqui no vídeo que eu fiz de resposta ao Juan. Então é isso, pessoal. Eu gravei esse vídeo aqui para mostrar que os protestantes não estão interessados, primeiramente, na análise direta do texto, na leitura mais óbvia do texto, na leitura mais simples e direta. Eles primeiro têm que se contrapor, fazer a militância anticatólica, para depois buscar entender o que as passagens da Bíblia diz, tá? Esse vídeo serviu para mostrar exatamente isso. E eu queria pedir que para vocês encarecidamente curtam esse vídeo, compartilhem, né, comentem aqui, comenta aqui o que você achou. Né, faz sentido essa análise que eu fiz aqui? Faz sentido esse react, né? Você conseguiu perceber também essa militância anticatólica? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, é, assine os sininhos ali de notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, salve Maria e viva Cristo Rei.